Esta praga de jogos online tomou conta do Brasil. A tributação das apostas esportivas no Brasil é fundamental. A companhia do jogo não é boa, é o crime organizado, é o narcotráfico. Os jogos vão continuar existindo. Eu sou a favor de regrar o jogo do bicho. Vai quebrar milhares de empresários. É uma tentativa de manter essa regra de ilegalidade. O Brasil precisa dos lotéricos. Vai simplificar o processo eleitoral. Esta mini-reforma prejudica a cota feminina. O que conta é a votação dada ao partido. São 28 mandatos coletivos no Brasil. Vota no Silvio Santos e o voto vem para Bibo Nunes. Muita gente vai perder cadeiras. TSE, isso não é assunto seu. O plenário da Câmara começou a semana aprovando a proposta de emenda à Constituição que acaba com a perda automática da cidadania brasileira de quem obtém outra nacionalidade, como estabelece a legislação atualmente em vigor. Pelo texto da futura lei, a perda de nacionalidade ficará restrita a duas situações: quando houver decisão judicial neste sentido, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra o Estado democrático, ou quando houver pedido expresso do cidadão. A matéria agora segue para o Senado. Reputamos que a alteração proposta nesta matéria condiciona a perda de nacionalidade brasileiros natos apenas nos casos em que o interessado manifeste sua vontade neste sentido. Portanto, é benéfica. Essa PEC vem buscar corrigir equívocos que vêm em nossa Constituição e que trata de assegurar a possibilidade da dupla nacionalidade àqueles que conseguirem uma outra nacionalidade e tendo a possibilidade de permanecer com a sua condição de brasileiros, a não ser o que traduzia antes o texto, com algumas raras exceções. Então agora isso é facultado de uma maneira mais ampla, o que é absolutamente natural. Hoje, com a universalização, e é o que a gente deseja, um mundo mais globalizado, mas um mundo sem fronteiras, em que a paz, a boa convivência prevaleça. Hoje nós vivemos num mundo globalizado, em que a reciprocidade faz com que a gente tenha que alterar a Constituição para permitir que os brasileiros que moram fora do país, que adquirem outra nacionalidade, possam manter a nacionalidade brasileira. Porque até hoje, a regra é a perda da nacionalidade, salvo duas exceções, quando o país de origem reconhece a nacionalidade originária, no caso dos jus sanguíneos, filhos de portugueses, italianos, por exemplo. Mas os países que se regem pela regra dos jus solis, nesse caso, a regra geral era a perda da nacionalidade, ao se adquirir outra. São mais de 4 milhões de brasileiros fora do Brasil, aguardando por essa correção. É claro que a soberania nacional, a identidade cultural de cada país tem sempre que ser preservada. Cada país tem o seu ordenamento jurídico contra aqueles que, mesmo detentores de nacionalidade, agirem contra o bem comum, contra o interesse público. Agora, restringir, limitar o direito da nacionalidade daqueles que querem recuperá-la não é cabível. Essa mudança constitucional, como destacou a relatora, é para ampliar o direito à própria pátria, que não é pátria autárquica, exclusiva, única do mundo, mas é um bem-querer que devemos assegurar na Constituição. Essa proposta, então, visa corrigir um pequeno detalhe da questão da dupla nacionalidade, ou seja, alterando o artigo 12, com o intuito de suprimir a declaração automática da perda da nacionalidade brasileira em função da mera aquisição de outra nacionalidade, já que, na prática, nós temos inúmeros cidadãos brasileiros que vivem em outros países
e não apenas por adquirir a outra nacionalidade, deixará de ser brasileiro. Razão pela qual o nosso total apoio à proposta de emenda constitucional número 16 de 2021. Falando da importância desse projeto, principalmente, como bem trazido aqui no relatório, do beneficiamento, quando a gente fala, principalmente do último levantamento realizado pelo Departamento das Migrações do Ministério da Justiça, né? Indicando que um brasileiro perdeu a nacionalidade de ofício e 266 por vontade própria, mas nós precisamos reger uma legislação transparente e acolhedora para todos esses que são os nossos brasileiros e brasileiras, não só aqui no território nacional. No país hoje, pessoas que se casem, por exemplo, com uma pessoa do Paraguai, eu que sou de Foz do Iguaçu, ela acaba perdendo a cidadania brasileira. E hoje nós sabemos a importância desse projeto para que a pessoa que venha para o Brasil, que se abra um comércio, se estabeleça aqui no Brasil, ela possa ter a cidadania. Em Foz do Iguaçu, são muitos paraguaios que estão investindo na cidade, em várias cidades do Brasil, e é importante que ele não perca a cidadania dele. Na quarta-feira, os deputados aprovaram o aguardado projeto de lei que regulamenta as apostas esportivas, as chamadas bets. A proposta incorpora a medida provisória do governo Lula sobre o tema e agora vai para a análise do Senado. O texto prevê nova distribuição do valor arrecadado pelas apostas, destinando 2% para a Seguridade Social, 1,82% para a educação, 6,63% para o esporte e 5% para o turismo. As empresas que promovem as bets poderão ficar com 82% e não mais 95% do faturamento bruto. A autorização para prestar o serviço será outorgada pelo Ministério da Fazenda de forma onerosa e vai poder custar até R$30 milhões para as empresas que preencherem os requisitos, que incluem capital social mínimo, integrante com conhecimento e experiência comprovada na área e estrutura de atendimento ao apostador, entre outras exigências. Para os apostadores, a legislação garante todos os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor. Ficarão impedidos de apostar menores de 18 anos e qualquer pessoa que possa ter influência no resultado dos jogos. Você precisa de um investimento de R$30 milhões. Eu quero saber quem será o empresário, o empreendedor e o jogo que será operado de uma restrição tamanha, onde você precisa de um investimento enorme, de uma caneta do Estado, que no fim das contas é para angariar mais recurso. Isso sim é pau no contribuinte, é pau na população. Os sites que operam apostas online no país estão hospedados em paraísos, sujeitos a leis e tributações de outros países. Eu volto a dizer aos senhores deputados, temos hoje uma grande responsabilidade com o povo brasileiro. O ônus da aposta que nós sabemos, nós já temos. Agora chegou a vez de termos a tributação revertida em favor do povo brasileiro e o Estado brasileiro a obrigação de fiscalizar os jogos no Brasil. São inúmeras as pessoas que, através da ludopatia, do vício dos jogos, perdem seus patrimônios, acabam toda a vida com a herança que ganhou de familiares por conta do vício dos jogos. Entretanto, deputado Adolfo, com os avanços do seu texto e reconhecendo que esta praga de jogos online tomou conta do Brasil e não tem controle, entendo que controlar e tributar desta forma, nós vamos coibir que este vício continue aumentando. O PL não trata apenas da questão da jogatina, não fala da ludopatia, das pessoas viciadas em jogo, que se endividam, que entram no alcoolismo, que entram na droga, no suicídio. O jogo nunca vem sozinho, o jogo sempre vem acompanhado. E a companhia do jogo não é boa. É o crime organizado, é o narcotráfico, é a corrupção, é a exploração de mulheres, é o esfalecimento da família, é destruição. Quem ganha com isso é o conjunto da sociedade. Porque se nós não fizermos a regulamentação e avançar na questão da legalização dos jogos, os jogos vão continuar existindo, seja da forma que é praticada hoje, com a utilização da tecnologia da internet,
seja com outras práticas de jogo de azar, como é o jogo do bicho, que existe em todas as cidades brasileiras. Essa casa, de maneira covarde, se omite em regrar e regulamentar o jogo do bicho, que todo mundo joga. Que aqui dentro dessa casa tem gente que joga. No entanto, é uma contravenção penal, é uma ilegalidade. Por isso, eu sou a favor de regrar o jogo do bicho, de regrar o jogo de bingo, de regrar os cassinos, de regrar os jogos eletrônicos, ou seja, transparência, seriedade, responsabilidade e que esse dinheiro vá para a saúde, para a educação, para melhorar a vida do nosso povo, da nossa gente. Tem uma medida provisória que trata da taxação de apostas e que faz com que o remetido à Seguridade Social seja de 10%. No relatório proposto, ele está diminuindo de 10% para 2%. Olhem a gravidade disso. Nós estamos falando da Seguridade Social brasileira. Os grandes nunca querem pagar. E aqui conseguiram reduzir o valor. A estimativa inicial era uma previsão de arrecadação de 7 bi. Aqui já está se falando em 740 milhões. E disso se pega 2% para a Seguridade Social. Vocês imaginem. Sobra absolutamente quase nada para o conjunto das políticas públicas e dos programas sociais. Que a Seguridade Social nunca tem dinheiro suficiente para garantir a aposentadoria dos trabalhadores. E aqui, mais uma vez, no final, a decisão é: precisamos contemplar os ministérios que acabaram de ir para a mão do Centrão no lugar de garantir recursos para a Seguridade Social. Portanto, sou favorável à taxação das bets, mas esse processo, que na minha opinião não é nada técnico, de decidir para onde vai o dinheiro... A tributação das apostas esportivas no Brasil é fundamental. Esse recurso está voando. Estima-se que circula no nosso país 100 bilhões de reais por ano. A gente está falando numa tributação ao governo que pode chegar entre 2 bilhões e 12 bilhões. Há uma queda perceptível nas loterias convencionais. Esse projeto de lei vai quebrar milhares de empresários que estão respirando por aparelhos. O governo está se esquecendo dos lotéricos. É uma concorrência desleal, quase 100 mil empregos, e vocês estão se esquecendo. Tudo isso para arrecadar. O Brasil vai se tornar o maior cassino virtual do mundo. Em muitos lugares deste país, só temos as lotéricas como agente de operação bancários, inclusive de pagamento dos benefícios sociais que funcionaram durante todo o tempo através das próprias lotéricas. Então, nós não podemos ter um projeto que é um projeto que legaliza, mas que não se estabelece o controle efetivo do Estado sobre este processo de aposta e prejudicar a Caixa e as lotéricas. Os lotéricos vão enfrentar uma concorrência desleal, né? Vai ter jogos em padaria, em quiosque de shopping, em banca de revista, vai quebrar um sistema organizado que funciona há anos e contribui muito com o desenvolvimento do país. O Brasil precisa dos lotéricos. Eu escuto algumas falas aqui e alguns dizem: esse projeto vai quebrar algumas centenas de lotéricas, algumas centenas de jogos de azar que geram emprego. E aqueles que geram emprego e pagam imposto, eles quebram? E aquelas pequenas empresas que são isentas por conta do simples, não pagam imposto? Na verdade, o que existe por trás destas falas é uma tentativa de manter essa regra de ilegalidade, essa rede de ilegalidade das apostas esportivas no Brasil, que movimentam quase mais de 100 bilhões de reais e ninguém sabe aonde eles movimentam
movimentam essas fortunas. As empresas de bets, de apostas eletrônicas, obviamente não faz sentido nenhum autorizar elas a prestar serviços bancários, a daqui a pouco está fazendo financiamento, vendendo crédito de maneira distorcida. Mas impedir que as lotéricas façam esse serviço para a Caixa Econômica Federal é prejudicar as lotéricas, os seus funcionários, os seus trabalhadores. Ainda na quarta-feira, a Câmara aprovou o texto base da mini-reforma eleitoral, que promove uma série de mudanças que alteram regras de prestação de contas, candidaturas femininas, federações partidárias e propaganda eleitoral. As principais inovações do texto são a legalização das candidaturas coletivas para deputados e vereadores e a previsão de transporte público gratuito obrigatório no dia da votação. A mini-reforma altera o cálculo das vagas não preenchidas. A distribuição das chamadas sobras será feita inicialmente apenas entre os partidos que atingirem o quociente eleitoral, diferente de como é hoje, em que as sobras admitem legendas que tenham obtido apenas 80% desse quociente. Candidaturas laranja de mulheres serão consideradas fraude e abuso de poder político. Cotas de gênero deverão ser cumpridas pela federação como um todo e não pelo partido individualmente. E o projeto também cria medidas protetivas para candidatas, pré-candidatas, titulares de mandato e mulheres com atuação política, além de regulamentar a distribuição do tempo de televisão para mulheres e pessoas negras. Simplificamos as prestações de conta. Na eleição do ano que vem, nós teremos 500 mil candidatos. É indispensável que nós racionalizemos o processo de prestação de contas. Nós estamos simplificando as regras da propaganda eleitoral para prestigiar o próprio candidato. Nós estamos ajustando as regras do sistema eleitoral, antecipando o registro de candidatura, para deixar que a Justiça Eleitoral cuide de coibir o que é grave. A Justiça Eleitoral vai cuidar de combater a compra de voto, o abuso de poder político, o abuso de poder econômico. Coordenei o grupo de trabalho dessa mini-reforma eleitoral. Quero dizer a todos que mais de 26 audiências com especialistas foram realizadas num período de 3 dias. Tivemos a oportunidade de dialogar com todas as instituições, recebemos sugestões das mais diversas, independente de partido, independente de posicionamento. O grande entendimento dessa mini-reforma é que ela vai simplificar o processo eleitoral. Há, por exemplo, aí uma diminuição do rigor ao crime contra o crime da compra de votos. Há uma redução da punibilidade de recursos ilícitos para as campanhas. Há aquela dobradinha do vale tudo, que em toda campanha a gente vê os candidatos que têm mais densidade eleitoral são convidados a fazer dobradinhas com outros que não têm nenhuma afinidade ideológica. Isso é hoje proibido por lei, vai deixar de ser. Precisamos trabalhar para que o parlamento não seja um espaço para perpetuar as desigualdades de raça e gênero em nosso país. Não queremos nenhum retrocesso em relação ao que foi aprovado no Supremo Tribunal Federal. O fundo eleitoral deve ser proporcional ao total de os negros e mulheres. Quero destacar como esta mini-reforma prejudica a cota feminina. Em um país onde nós, mulheres, ainda lutamos por representatividade, qualquer medida que minimize essa luta é um retrocesso que amplia mais a desigualdade no processo eleitoral brasileiro. O ano que vem é um ano eleitoral e nós não podemos passar o recado de que esse parlamento aqui quer impedir as mulheres ou os negros e negras de participarem das eleições. Ao contrário, a participação popular é a participação quando a gente fala do fortalecimento da democracia. Vai deixar claro que a mini-reforma eleitoral não deveria tratar de gênero, essa guerra que, infelizmente, os apoiadores do desgoverno Lula tentam colocar até em mini-reforma eleitoral, prejudicar as mulheres, porque isso é discriminar as mulheres. Precisamos defender as mulheres, os espaços das mulheres, mas não com essa discriminação. A gente está falando
de um projeto que está acabando com a votação nominal de 10% exigida na terceira fase de distribuição de sobra. Ou seja, aquele efeito manada que tinha com um puxador de voto está sendo extinguido nesse projeto, que permitirá que candidatos com menos de 10% dos votos entrem nessa casa em detrimento de maior média e candidatos com muito mais votos. A questão das sobras, nessa proporção 100 por 10, nos parece algo que fere um princípio de proporcionalidade e pode prejudicar partidos pequenos e médios com conteúdo programático. Nem se trata de evitar o fisiologismo ou o partido de aluguel. Pode prejudicar o princípio da proporcionalidade e vai facilitar partidos cada vez maiores para que fiquem ainda maiores. A gente está falando aqui de democracia, a gente está falando aqui de partido que pode ter 300 mil votos e não ter direito a concorrer na sobra. Isso é gravíssimo. E outro partido que tem 1000 votos na sobra leva 2 cadeiras no baile. É vergonhoso. Querer fazer uma regra, principalmente das sobras, com 100, 10, é inviabilizar. Não é só a eleição do PT, não só do PSOL, mas é do Podemos, são de outros partidos que compõem o sistema partidário. Nós não vamos enxugar o sistema partidário dessa forma, numa alta concentração de votação, principalmente nos municípios, aonde isso vai ter influência grande do poder econômico. Então nós temos que entender o Brasil que nós estamos vivendo. Muita gente vai perder cadeiras. Nós estamos aqui estabelecendo 100% do quociente eleitoral, dificultando a pluralidade partidária no Brasil. E agora nós estamos assegurando que o número de candidatos será muito pequeno. Nós estamos usando 2 réguas que são nocivas à democracia representativa, à pluralidade partidária e ferindo o princípio constitucional da proporcionalidade. O que alguns líderes estão fazendo aqui é largando de lado os seus correligionários, que são de estados médios ou menores e das pequenas cidades. A gente decidiu que o nosso modelo democrático é partidário e que, portanto, o que conta é a votação dada ao partido. A votação dada ao candidato vem em segundo plano. A gente bota um piso para o candidato de 10% para que não evite o déficit de legitimidade. Agora, a discussão, se adota de 80 ou de 100, é uma decisão única e exclusivamente da política. E esta casa vai soberanamente decidir. Repito, ambos os modelos são constitucionais. Uma emenda ao texto proibiu as candidaturas coletivas, que tinham sido aprovadas no texto do relator deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão. A proposta de mini-reforma eleitoral agora segue para o Senado e precisa virar lei até o dia 6 de outubro para valer nas eleições municipais já do ano que vem. Quem tem muito dinheiro pode pagar cabo eleitoral, fazer muita campanha. Mas, às vezes, pessoas que não têm nem muito dinheiro para poder fazer expressão dessa parte da sociedade democrática, porque é isso, nós vamos apresentar ideias, vamos apresentar projetos, eles devem ter o direito de se manifestar. E de forma até coletiva, porque muitos não têm dinheiro, vocês não têm dinheiro, então uma forma coletiva, uma forma de expressar essa parte da sociedade para ter contemplação no parlamento. Agora, quando nós tivermos as eleições, você que precisa estar ali como candidato. Eu saí de uma favela, não usei um centavo de dinheiro público, entendeu? Saí de um local completamente difícil de se fazer a política e me elegi. Ou seja, para que tentar terceirizar isso para outra pessoa agora? Esse é um dos maiores ataques às liberdades democráticas e aos mandatos coletivos que existem. Não pela resolução do TSE, porque existem na realidade candidaturas coletivas que representam a diversidade, pluralidade, movimentos sociais, Brasil afora. São 28 mandatos coletivos no Brasil. A resolução em vigor do TSE sobre candidaturas coletivas acabou de ser rejeitada quando o relator desta mini-reforma eleitoral tentou incluí-la no projeto. Portanto, aqui nós estamos dizendo, ao vedar as candidaturas coletivas, TSE, isso não é assunto seu. A Câmara dos Deputados não concorda com esse tema e não precisaria nem entrar no mérito dele. Nós estamos vedando e a resolução do TSE é inválida. O nosso mandato parlamentar, ele já tem um caráter coletivo.
No meu caso, nessa legislatura, eu estou representando mais de 59 mil pessoas. Essas pessoas estão, de maneira indireta, dentro do meu mandato. Agora, criar uma nova forma, uma nova maneira que, na verdade, vai servir para ludibriar o eleitor. Você vai pegar ali pseudo-candidatos, né, co-candidatos, e espalhar pelo Estado, ou no caso das eleições municipais, espalhar pelo município e confundir o eleitor, achando que estaria votando na candidatura daquele que está se apresentando, mas, na verdade, é um apoiador da candidatura e não o candidato. Nós estamos deixando extremamente claro que na candidatura coletiva há um candidato. Os outros são apoiadores. O perigo, que poderia inclusive ferir a democracia, é se dissesse que numa candidatura tem 5, 6 pessoas, que a gente não teria como verificar cota, a gente não teria como verificar filiação partidária, nem mesmo desincompatibilização. A regra é candidatura coletiva, um candidato, os outros são apoiadores. Hoje estaremos votando um destaque para retirar da mini-reforma eleitoral o que eu considero um disparate, um ato antidemocrático inconcebível, que é a candidatura coletiva. Como pode o eleitor votar numa pessoa e o voto ir para outra? Isso é engodo, isso é falcatrua. Eu, candidato, nomeio ali pessoas conhecidas, cantor, apresentador de televisão, representando a minha candidatura. Aí vai o eleitor, vota no Silvio Santos e o voto vem para Bibo Nunes. Isso é enganação, isso é engodo. O plenário também aprovou outro projeto que faz parte da mini-reforma eleitoral e altera prazos da Lei da Ficha Limpa, reduzindo o período de inelegibilidade em algumas situações. O texto aprovado estabelece que políticos cassados e condenados não poderão se eleger por 8 anos contados da condenação, prazo menor que o atual, contado a partir do final da pena ou do mandato. A matéria vai ao Senado. Estamos piorando a situação da legislação em relação à inelegibilidade. Mais uma vez passando uma mensagem negativa à população de leniência com quem não age de acordo com os ditames da lei, com quem comete atos de improbidade administrativa, com quem comete crimes eleitorais passíveis de cassação de mandato e assim por diante, que depois redundam em inelegibilidade. O projeto reforça a essência da Lei da Ficha Limpa, que é um grande avanço popular e democrático, que fixou a inelegibilidade em 8 anos. Antes, essa inelegibilidade era de 3, de 5 anos. O avanço da Ficha Limpa foi fixar a inelegibilidade em 8 anos. 2 eleições gerais. Está inelegível, fica fora das próximas 2 eleições. O projeto trata tão somente do início da contagem desse prazo. Está inelegível naquele momento, já começa a contar o prazo. Nós aprovamos a lei do Ficha Limpa aqui, o PT votou a favor, mas essa lei trouxe muitos excessos, cometeu muitos excessos, e eu acho que cabe uma revisão crítica, porque ela acabou criminalizando a política, criminalizando os políticos. E o que nós estamos fazendo aqui é aplicar a pena da inelegibilidade como ela deve ser aplicada, e não retroagindo a pena. Ao cair da noite de quinta-feira, os deputados ainda tiveram tempo de aprovar o projeto de compensação no valor de R$ 27 bilhões aos estados e Distrito Federal, como compensação pela redução de ICMS incidente sobre combustíveis, vigente de junho a dezembro de 2022. O texto prevê ainda transferências ao FPM, Fundo de Participação dos Municípios, e ao Fundo de Participação dos Estados, para recuperar perdas de 2023 em relação ao ano passado. A proposta vai ao Senado. Se eles não querem arrancar o artigo da lei que deixa a brecha para aumentar o imposto, eu não vou botar minha digital nisso. Por mais que os prefeitos fiquem bravos, por mais que os governadores fiquem bravos, eu não vou aumentar repasse para a prefeitura e para o governo do estado em detrimento do risco de aumentar imposto sobre o gás de cozinha, a energia elétrica e o combustível do trabalhador. Os municípios brasileiros, a exemplo de Alagoas também, fizeram uma grande mobilização, manifestaram para todo o Brasil o prejuízo que tiveram diante do andamento das políticas públicas
desses municípios essa queda na receita e restabelecer agora, né, de uma forma lúcida, de uma forma responsável, porque é um momento emergencial. Não podemos dar oportunidade, nem que seja mínima, de aumento de combustível, de gás ou de energia elétrica. E quem estiver votando sim, está colocando nas mãos erradas a possibilidade para aumentar o combustível, a energia elétrica e o gás. E quem vota não admite que aumenta imposto. Não há qualquer possibilidade nesse texto de abrir espaço para aumento de imposto. Isso é uma interpretação equivocada ou é falta de boa-fé. O texto, o objetivo, tanto do governo como do nosso relatório, do apoio que a gente recebeu aqui da imensa maioria do plenário, é devolver recursos do ICMS que foram, de forma absurda no ano passado, tungados dos estados e dos municípios. Temas de interesse nacional. Debates em plenário. As reações e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Estive presencialmente na área afetada de enchentes no meu querido estado do Rio Grande do Sul. Presenciei a dor, a tristeza, mas também presenciei, presidente, a união, a doação de muitos gaúchos e brasileiros em torno desta triste pauta. E nesse sentido, presidente, eu venho de forma respeitosa solicitar que este parlamento, em memória às vítimas do Rio Grande do Sul, tenha 1 minuto de silêncio.